sejam bem-vindos! Esse é o ASENGcast, seu canal de informação da Associação dos Suinocultores de Minas Gerais. Eu sou Paula Granja e estaremos juntos conversando sobre temas relacionados à cadeia suinícola. O tema que iremos tratar hoje é sobre transformação digital e novos processos para a suinocultura. O nosso convidado é Everton Gubert. Ele é sócio fundador e CEO da Agrilis, empresa de inovação e inteligência para a produção de proteína animal, autor do livro e da metodologia de aceleração de produtividade chamado Pensamento Mais Um. Nossa pauta de hoje faz parte do dia a dia de todas as pessoas e não poderia ser diferente com a suinocultura. A transformação digital vem acontecendo e no período da pandemia ela andou a passos ainda mais largos. E é fato que não há como retroagirmos nesse processo. Muitos ainda não se deram conta, mas é fato que os negócios da suinocultura estão cada vez mais inseridos nesse mundo tech. Olá, Everton, seja muito bem-vindo. Gostaríamos de agradecer a sua presença conosco no nosso projeto. Eu que agradeço o convite, sempre uma honra estar participando aí com vocês, parceiros de longa data. Para nós é sempre um prazer. Maravilha. Então, para a gente iniciar essa conversa, vamos conceituar, né, Everton, o que é a transformação digital? Então, Paula, especialmente nos 2 últimos anos, né, durante a pandemia, esse tema, né, essa palavra, né, transformação digital, ela tem vindo muito à tona, inclusive na mídia, né? Acelerou o processo de transformação digital, porque, na verdade, o que acontece, né? A gente vem numa crescente, naturalmente, a gente vem num processo de digitalização para chegar numa transformação digital, né? O que acontece é que com a pandemia ficou escancarado que as empresas, enfim, as pessoas que não estavam acompanhando esse processo de digitalização, né, elas acabaram ficando com um pouco mais de dificuldade, uma vez que o mundo físico, de uma certa maneira, ele teve restrições, né, de convivência e tal, e a convivência passou a ser realmente através das plataformas digitais. Então, quem não estava no processo de digitalização passou por grandes apuros, né? Eu vou te citar um exemplo muito simples, né? Os restaurantes, né, que eles não estavam digitalizados, eles realmente não sabiam como operar, eles só estavam operando de maneira física. Mas com a pandemia, né, as plataformas digitais de entrega de comida, né, se você não estava adaptado a essas plataformas, você simplesmente teve que fechar, né? Então por isso que nos últimos 2 anos, esse conceito de transformação digital ficou mais escancarado, né? Então, para resumir o processo de transformação digital, o que é isso, né? A gente vem de um mundo analógico, né? Com a chegada dos computadores, né, a gente começou a fazer a digitalização de vários processos, e a transformação digital, ela acontece na medida em que você tem tantos processos digitalizados que você tem a possibilidade de operar o teu negócio de uma maneira muito mais digital, até pensar em novos modelos de negócio. Eu vou citar um exemplo muito emblemático aqui no nosso varejo brasileiro, que o varejo é um mercado, é um setor bastante tradicional, né? Mas que alguns players começaram a investir muito nesse processo de transformação digital. É o caso da Magalu, né? Olha só que interessante, inclusive, né? A Magalu começou há uns 12 anos esse processo de aceleração da digitalização dela. Ela criou, inclusive, um avatar, a própria Magalu, né? E o que acontece? O que é transformação digital? Ela chegou num ponto tão grande de digitalização do negócio dela, que ela acabou transformando o próprio nome da empresa, que era Magazine Luiza, vocês sabem disso, sim, né? Virou Magalu. Por quê? Porque a parte digital, né, o avatar que ela criou, a Magalu, ficou tão emblemático, passou a conviver com os brasileiros no dia a dia, na interação, que eles mudaram até o nome da empresa para Magalu. E hoje, né, a Magalu opera, ela tem um faturamento maior no mundo digital do que no mundo físico. Então,
Isso sim é um processo de transformação digital. Ela chegou a um ponto de digitalização que ela transformou, inclusive, o negócio dela. O negócio digital dela hoje é maior do que o negócio físico. Acho que aí dá para materializar o que é um processo de transformação digital. Não, sensacional. Esse case na Magalu eu também gosto muito, assim, como comunicação. Acho que é um que realmente dá o exemplo do que a gente tem passado. E a sua experiência nesse sentido é enorme, né? Como você tem percebido o uso das tecnologias na administração das granjas? Então, é muito legal. O que aconteceu com a gente é a própria descrição, né, a vivência do processo de transformação digital. A história da nossa empresa, da Agnes, ela se confunde com esse processo de transformação digital. A gente, inclusive, acompanhou todo esse processo desde o início, porque quando a gente iniciou, a gente pegava as granjas, a maioria das granjas ainda, elas faziam o gerenciamento das suas propriedades através do caderno, do caderninho, né? Então, as anotações de cobertura, de parto, né, de nascimento, eram feitas, na maior parte, no caderno, ou seja, de maneira analógica, como a gente sempre fez no passado, né? Então, aqui está bem marcado 3 ondas do processo de transformação digital. A primeira onda do processo de transformação digital que a gente viveu na suinocultura é o processo de informatização. É o primeiro passo. Para você chegar numa transformação digital, o primeiro passo é informatizar. Ou seja, você utilizar de sistemas computacionais para você poder fazer digitalização. Então, o primeiro passo é a informatização e a Agnes viveu isso. Eu, pessoalmente, eu comprei mais de uma centena de computadores para os nossos clientes, porque na época, você imagine, Paula, lá em 2001, 2002, 2003, né? Até os nossos clientes, os nossos suinocultores, eles não sabiam comprar um computador. O que eu peço quando eu vou comprar um computador? Né? Que precisa de tipo ter para eu poder fazer, né? Exato. Então, assim, eles sabiam comprar um monte de coisa, toda a parte da grande, eles sabiam de cor, salteado, especialmente em nutrição, o que vai, o que não vai e tal. Mas chegar numa loja e pedir um computador, eles não sabiam das configurações, né, da especificação da máquina. Então, como eles confiavam em nós, a gente, não, eu te ajudo, vou lá comprar, porque eles tinham medo até de ser enganados, sabe? No sentido de se o cara ia vender um computador muito mais caro, enfim, ou com alguma peça que não tinha necessidade, né? Então, o primeiro passo é a informatização. O segundo passo é, então, a digitalização, ou seja, muitas das coisas que eram feitas de maneira manual e coisa, pode ser digitalizado, né, para otimizar o processo, né? Então, o que foi digitalização, né? A própria coleta de dados, né? Antigamente se anotava no caderno. A partir do momento que se digitaliza, se lança no computador uma entrada de dados, uma cobertura, um parto, que depois ele tem a tirada de relatórios de forma digital, né? O computador tira um relatório para mostrar o desempenho da granja. Então essa é a segunda parte do processo, né, de transformação digital. A segunda onda é digitalizar. Vou dar um exemplo de digitalização que aconteceu aí na Seng mesmo, né? Com certeza. Antigamente, né, até pouco tempo, a bolsa, né? A bolsa era o quê? Era um processo que não era informatizado e nem digitalizado, né? Ia-se ali para discutir o preço dos suínos e ficavam mais na opinião, né? A indústria achava que tinha que pagar tanto, o produtor achava que tinha que receber tanto, né? E vocês mesmos criaram, né? Até a gente participou do projeto, mas a ideia é toda de vocês, né? Hoje, o processo da bolsa, ele está digitalizado. Por quê? Porque se tem os números das vendas dos animais, né? Vocês têm dados, a informação é que vocês têm na mão para dizer se o mercado tem que pagar mais, o mercado tem que pagar menos, né? Então, vocês também passaram por um processo de digitalização. Né? Não, com certeza. A gente colocou aqui na pauta para você contar um pouquinho como é que foi esse processo aqui com a gente. A bolsa hoje em dia também, desde o início da pandemia, ela se tornou completamente online. Fazemos híbrida às vezes, mas os nossos associados também, eles participam da reunião agora 100% online. Então, isso é um processo de digitalização. Sim. Né? Ou seja, eu vou citar um outro exemplo aqui, que Santa Catarina foi pioneiro no Brasil,
Mas para você tirar os animais da granja, né? Para você tirar o animal da granja, você precisa de uma GTA, né? De uma guia de transporte animal. Antigamente, o produtor tinha que ir lá na cidade, lá no órgão, né, do governo, né, para você, aqui em Santa Catarina é a SIDASC, para você tirar um documento, um GTA, para você transportar o animal de uma propriedade até o frigorífico, né? Então, hoje, esse processo é feito de maneira digital. Você faz isso na internet, né? Então, você imagina, então esse que é o processo. Né? A partir, por isso a lógica. Você precisa primeiro informatizar para depois entrar em processos digitais, fazer digitalizações, coisas que eram feitas manuais, né, físicas, passam a poder ser executadas de maneira digital. A GTA é um outro exemplo, a Bolsa é um outro exemplo. E na medida que a gente vai avançando, né, nesse processo de digitalização, é que chega ao ponto, né, o último ponto, o grau, que é transformação digital, ou seja, o teu negócio fica tão digitalizado e automatizado que você pode ter outras alternativas de fazer as coisas de maneira mais rápida, mais fácil, menos burocrática. Não, com certeza. Nós tínhamos colocado aqui para você falar também do desenvolvimento da cadeia suinícola com a tecnologia. Mas essa história que você contou aí, desde até da compra dos computadores para os suinocultores, eu acho que já resume bem a sua contribuição dessa questão da cadeia. E na sua opinião, Everton, essa transformação pela qual estamos passando tem afetado o negócio da suinocultura atualmente? Ah, muito, 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 muito. Eu vou te falar uma outra coisa que afeta, né? Olha só como que é legal, né? Eu falei da Agris, começou lá no início dos anos 2000, e que a gente passou por esse processo de ajudar a comprar computador e tal, né? Bom, naquela época, os nossos produtores, nossos clientes, tinham filhos pequenos, né? Filhos de 5, 6, 8, 10, 12, né? Bom, passaram-se 20 anos, né, Paulo? Esses filhos cresceram, né? Esses filhos cresceram. Então, olha que legal. Hoje já não é mais necessário falar de ter que comprar computador. Isso aí já é uma coisa, faz parte da granja. Antigamente era um luxo o computador, mas comprar computador, sabe? Comprava-se silo, trocava os comedores, um caminhão, mas computador para quê, né? Hoje não tem como você pensar, né, em produzir suínos, né? Se você não tem, no mínimo, computador, se você não tem os celulares, né, os smartphones, né? E hoje eu não preciso mais, nunca mais me pediram, por exemplo, para ajudar a comprar o computador. Por quê? Porque a molecada, esses filhos que hoje estão ajudando, né, fazendo associação familiar ou estão ajudando a gerenciar, eles já nasceram no mundo digital, né? Eles nasceram com essa questão de ter essas ferramentas para digitalizar o processo. Então, a suinocultura hoje está completamente transformada, né? Olha, eu não conheço mais uma granja que não tem um sistema de gestão, de gerenciamento para tomar decisão. É impensável, né? Porque os volumes de produção aumentaram. As granjas que antigamente uma granja grande era uma granja de 250 matrizes, elas são de milhares de matrizes, né? Então é praticamente impossível você gerenciar uma produção de suínos do jeito que está hoje, né? Com a escala de produção, sem realmente você não ter um processo informatizado, digitalizado, né? E outra coisa é que as pessoas que vão trabalhar, né, os trabalhadores desse setor, não tem como mais, ele não vai querer trabalhar num lugar que não esteja ligado à tecnologia, que não esteja, no mínimo, informatizado, né? Hoje é pré-requisito, né, um trabalhador querer utilizar o smartphone para coletar dados, então acaba sendo um chamariz, inclusive, né? Ou até determinando se a pessoa vai trabalhar ou não, porque o nosso concorrente na mão de obra hoje, Paulo, não é mais outras suinoculturas. O concorrente está na cidade, o concorrente está aqui, ó, na palma da nossa mão. As redes sociais, né, são concorrentes. Hoje a informação está ali. Então, se você não tiver um ambiente propício para receber esses trabalhadores que trabalham com informação, que querem trabalhar com informação, que querem trabalhar com tecnologia, inclusive vai se ter uma concorrência com outros mercados que disponibilizam essa parte mais digital para os jovens poderem trabalhar. Não, com certeza. E você acha que temos espaço para crescer nessa área? O que você enxerga de novidades que pode afetar positivamente para a nossa cadeia? Não, muito espaço. Nossa, só a gente está, de novo, né? Nesse processo de transformação digital, Paulo, eu posso te dizer que a gente está no meio, na segunda onda ainda, na digitalização. A gente está
cada vez que passa, a gente está digitalizando mais o nosso processo. Nós estamos no meio do processo da transformação digital, né? Que eu falei das 3 ondas, né? Informatização, digitalização, para chegar na transformação digital, né? Nós estamos no meio. Vou te dar um exemplo. Até agora, né? Até então, as ferramentas de tomada de decisão que a gente tem e usa na suinocultura, em sua maior parte, ainda são ferramentas que até então eram mais cartorárias, ou seja, você tomava a decisão sobre o que aconteceu no passado, você olhava para o passado, né? Então, fechou a semana, eu vou ver como é que foi a minha parte de reprodução, minha taxa de parição, minha repetição de cio, do que passou. Eu fechei os lotes de terminação e aí eu vou ver a conversão alimentar que deu nesses lotes. Quer dizer, os animais já estavam assim 150 dias e aí eu vou ver o resultado de mortalidade, de conversão alimentar, mas já foi, já passou, né? Eu não tenho como tomar decisão mais, mudar algum processo. Agora, as ferramentas, graças à internet, né? Graças à tecnologia da internet, nós, por exemplo, da Agris, a gente produziu uma plataforma hoje que você gerencia em tempo real, ou seja, se aconteceu a morte, você aponta, eu já tenho no final do dia a mortalidade, eu tenho no final do dia o consumo de ração, eu tenho no final do dia uma cobertura, uma repetição de cio. Então, ou seja, as ferramentas hoje estão proporcionando que você tome as decisões em tempo real, né? Então, isso já é um avanço do que está acontecendo. Outras coisas que estão vindo por aí, né? A parte de sensoriamento de granja, Paulo, antigamente era inacessível, né? Não tinha, o custo era muito alto. Agora não, a gente está recebendo cada dia mais sensores que você pode medir a ambiência das granjas, temperatura, umidade, CO2. Você vai medir os silos, né? O silo de ração, qual o nível de ração está no silo para tu dar automaticamente o consumo de ração no final do dia. Está chegando, inclusive, agora, sensores de pesagem de animal por imagem, né? Já tem empresas que estão aparecendo com esses sensores. Então, tudo isso é o quê? É digitalização, porque para pesar, como é que a gente fazia, né? Tem que tirar os animais, levar para uma balança e pesar, certo? Mas tu imagina que isso é feito agora por imagem, né? O silo, como é que eu sabia o consumo, né? Se está faltando, não, tem que subir no silo e olhar. Né? Agora a gente vai ter sensores que vai nos dar essa resposta. Então a gente está apenas no meio do processo de digitalização. Então tem muita coisa para nós mesmos que somos da área de tecnologia, de inovação. A gente tá na Disneylândia, né? Agora tá vindo cada brinquedo maravilhoso para a gente e a gente vai poder proporcionar para os nossos clientes, né? Cada vez mais digitalização para que ele tenha mais precisão na informação e no tempo necessário que tem que tomar aquela informação. Então, vai ser um mundo muito legal a partir de agora, com todas essas tecnologias que estão chegando. Sensacional, Everton. Nós da Asceng entendemos que a tecnologia e esses dados são o futuro mesmo, né, da suinocultura e outras atividades que é de conhecimento geral, né, de todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, que é parceria com você e com o consentimento dos nossos suinocultores, da nossa plataforma de dados, como a gente já vem conversando um pouquinho aqui, que permite o compartilhamento entre o sistema de gestão do produtor e a nossa Beceng. Na sua opinião, como a análise de dados impacta no setor, nessa decisão de preços hoje em dia? Isso sim é uma transformação, né? Porque na medida que as informações, você toma as decisões, né? A definição do preço do suíno é com base em informação e não em sentimento, em opinião, isso faz toda a diferença, porque primeiro que todo mundo está olhando para a mesma página, né? Entendeu? Ou seja, quando os dados estão ali, né? Eles são publicados, que os dados que aconteceram mesmo, não tem mais o que você ficar discutindo, uma opinião, quero ganhar mais, quero ganhar menos, é o que está acontecendo no mercado. Então, na medida que isso se intensifica, né? Na medida que a gente começa cada vez mais olhar para as informações reais que estão acontecendo no campo, isso é libertador, né? Porque torna um sistema mais justo, né? Toda vez que você tem informação disponível a todo mundo, todas as decisões, elas têm a possibilidade de serem mais justas, porque elas são baseadas em o que está acontecendo mesmo, e não, às vezes, numa opinião, né? Eu acho isso, eu quero isso, né? Porque sempre é assim, né? Nós, quem produz, quer
ser valorizado, obviamente, pelo que produz, e quem compra a produção também não quer pagar mais do que deve pagar pela produção. Então, esse trabalho da Asceng, que inclusive é pioneiro no Brasil, é um exemplo fantástico de maturidade do setor, né? Eu acho que vocês estão proporcionando isso, uma maturidade, um processo educativo, um processo transparente em que vocês vão buscar tomar a decisão com base no que realmente está acontecendo e que seja mais justo para todos os envolvidos no processo. Maravilha. E vocês da Agnes têm um projeto que chama Os Melhores da Suinocultura. Conta pra gente como é que ele funciona. Os nossos associados adoram participar. O Melhores, na verdade, ele nasceu justamente dessa questão da gente poder publicar os dados de produção e que todo mundo possa entender como que é a produção brasileira de suinocultura, né? É um projeto que a gente fez totalmente gratuito para agradecer toda a confiança que o mercado deposita em nós e porque a gente via nas palestras que a gente ia, a parte dos dados era fornecido pelo USDA, né? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Foi, mas não é possível, os americanos têm mais informação do que nós, né? Então a gente falou, poxa, vamos pegar esses dados aqui, vamos criar um campeonato, um benchmarking, para que a suinocultura brasileira possa, como eu falei, ter os dados reais do que é a produção de suínos no Brasil, de quais são, onde que a gente pode chegar em termos de produtividade, qual que é a produtividade brasileira, em desmamado fêmea, em nascido vivo, como é que é as taxas de parição, como que é isso, onde que estão chegando os melhores produtores, até para o produtor poder se comparar, ele dizer assim, poxa, tem gente já produzindo nesse patamar, então eu também consigo chegar. Então, o principal objetivo do Melhores é dar transparência e visibilidade dos dados de produção no Brasil, né? Ao mesmo tempo que a gente pode e reconhece os produtores que estão tirando o máximo das suas propriedades, né? E aí você cria os produtores que são referência, né? Aqueles que são mais produtivos e que incentivam, inspiram os demais produtores a também poder tirar o máximo potencial produtivo das suas granjas. É um projeto maravilhoso, lindo, é um projeto que transformou a suinocultura brasileira, sabe? Porque quebrou mitos, né? Antigamente, o primeiro mito era ninguém consegue, ainda não estão produzindo mais que 30 desmamados fêmea, né? Agora nós já passamos dos 40. Então, é muito legal, é um projeto que a gente faz com muito carinho aqui, em prol de todos os produtores que confiam em nós, no nosso trabalho. O Melhores, ele é também um processo de transformação digital, porque agora o mercado de suinocultura brasileira, o setor todo, ele tem informações reais, né, confiáveis, para ele poder se basear. E esses dados, eles vão para as universidades, eles vão para as cooperativas, vão para as empresas, vão para cada um dos produtores, e todos têm, então, realmente um banco de dados confiável em que eles podem tirar referências para melhorar as suas produtividades. Não, perfeito. Everton, gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui no nosso AscengCast, você ter contribuído com todo o seu conhecimento aqui no nosso projeto. Eu que agradeço. Para mim, a Asceng é referência, né, em associação para o desenvolvimento da suinocultura brasileira, e sempre que precisar, vai ser uma honra poder contar um pouco, contribuir com vocês, parceiros tão queridos aí da nossa suinocultura. Nós que agradecemos, Everton, a sua presença. Termina agora o nosso AscengCast, o seu canal de informação da Associação de Suinocultores do Estado de Minas Gerais. Enquanto isso, continuamos conectados na internet. Mande sua sugestão de temas para comunicacão@asceng.com.br. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Asceng_MG, e no Facebook, @AscengMG. Até o próximo AscengCast.